muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar e você, minha companhia, por essa próxima hora. Então fica aqui comigo que tem muita coisa pra gente conversar, combinado? E olha só, hoje a gente vai abordar um tema muito falado durante esse mês, que são os dados e os números do câncer de próstata hoje no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Eu quero que você já envie tua pergunta. Você que é esposa, você que é mãe, você que é irmã de homens que não andam se cuidando, nem pensam em aparecer lá no urologista. Então presta atenção, nosso número está aberto para que você possa enviar sua mensagem para a gente. 419-8793-6281. E agora é o seguinte, você é daquela pessoa que vive com a mão e com o pé gelado? Pois é, muita gente por esse Brasil imenso passa por isso todos os dias. Claro, dependendo da tua região, é quase impossível ficar com o pé e com a mão gelado. Claro, porque você mora numa região às vezes muito quente, mas sempre tem alguém que passa por isso. Vamos falar sobre o que significa esse efeito ou esse sintoma das mãos e dos pés gelados sempre, combinado? E além disso, nós vamos também falar sobre os jovens, que são aí os nascidos entre 95 e 2010, que estão na geração Z. Estão evitando agora o compartilhamento nas redes sociais, você já percebeu isso? Será que a maré do apego exagerado ao celular está diminuindo? É isso que a gente vai descobrir. A gente lembra que lá na época do Facebook, quando ele surgiu no Brasil já há alguns anos, o que acontecia naquela época, né? Lá perto de 2011, muita gente vivia compartilhando, não chegava a postar opinião, postar vídeos de si mesmo falando. As pessoas compartilhavam notícias, assuntos e compartilhavam na timeline, não com os amigos ou enviava para alguém. Então as coisas estão mudando e a gente vai descobrir o que está acontecendo. Combinado? Agora chega aqui comigo porque a Arquidiocese de Natal está vivenciando a festa da sua padroeira, Nossa Senhora da Apresentação, e uma peregrinação fluvial que recria o caminho feito pelo caixote de Nossa Senhora em 1753 pelo rio Potengui. Levou muita gente para lá. Muita gente buscando, sabe o quê? Fé. Fé, amor e paz. A reportagem é do Luciano Batista. Reviver o dia 21 de novembro de 1753, quando a imagem de Nossa Senhora da Apresentação foi encontrada por pescadores na Pedra do Rosário. Esse é o objetivo do Ângelus Potengi, uma peregrinação fluvial que refaz o percurso do caixote de Nossa Senhora desde o Forte dos Reis Magos até a Pedra do Rosário. Proporcionar este passeio, que é um passeio orante, contemplativo, histórico e cultural, de levar as pessoas a fazer esse caminho que fez Nossa Senhora para chegar como dona e rainha da cidade. A peregrinação fluvial entrou na sua 4ª edição e a cada ano tem atraído a atenção dos fiéis devotos de Nossa Senhora da Apresentação. Não apenas pelo passeio, que tem início com a entrada da imagem peregrina de Nossa Senhora no barco e a oração do Ângelus, mas pela devoção e gratidão ao carinho que Nossa Senhora tem por cada peregrino que se emociona ao participar do passeio. É um momento de muita conexão. É relembrar o momento que minha mãe vinha aqui, né? Me emociona. Porque esse barco, esse momento, minha mãe entregava meu irmão aqui. É a Nossa Senhora da Apresentação pra gente é a nossa mãe. A minha mãe partiu e hoje encontrar com ela. Fazer o percurso, que dura pouco mais de 1 hora, é uma experiência de fé, é sentir a presença de Nossa Senhora em cada momento, é agradecer por graças e conhecer mais sobre a história daquela que se tornou a padroeira da Arquidiocese da cidade do Natal. Até quem é de fora se emociona com a peregrinação e, principalmente, estar bem perto de onde a imagem foi encontrada. Aqui a fé é mais viva e mais explícita, por isso é tão bonito, é tão emocionante estar aqui vivendo esse momento de fé nessa novena de Nossa Senhora da Apresentação. Além dos passeios que acontecem durante o dia, a procissão fluvial da madrugada do dia 21 de novembro, que antecede a missa das 5 da manhã na Pedra do Rosário, também leva os fiéis a uma reflexão e aumenta ainda mais a devoção a Nossa Senhora da Apresentação.
conduzir a própria imagem, que vai fazer a procissão, e aquela data e aquele momento recordando o hino de Dona Nanoca, que diz: a madrugada surgindo, a estrela contemplando, e Nossa Senhora conduzindo conduzindo a embarcação, e nós conduzindo Nossa Senhora até a Pedra do Rosário. É de fato emocionante. A estrela reluzir, a natureza contemplando, o teu vulto flutuando nas águas do Potengi. Linda Nossa Senhora da Apresentação. A gente vai levando você pelo Brasil para que você também possa acompanhar sempre as nossas viagens. E agora a gente vai viajar na informação. E eu começo essa entrevista de hoje do programa com um alerta super importante. Apesar da gente estar falando aqui num programa e numa TV que é aberta para todo o Brasil, eu preciso chamar a atenção de alguns dados aqui do nosso estado, aqui do Paraná. E esse é um dado que eu vou passar para vocês extremamente importante, um alerta para todo o país. O estado do Paraná deve registrar mais de 3.400 casos de câncer de próstata até o fim deste ano. Isso de acordo com as estimativas do Instituto Nacional do Câncer. E a gente não pode deixar, claro, de falar sobre isso nesta última semana do mês. Eu estou aqui com o Dr. Douglas Camei, que é urologista, que vai tirar as nossas dúvidas. Inclusive, você que está nos assistindo, quem enviar mensagem para a gente com dúvidas sobre o tema, manda para a gente aqui que a gente vai estar respondendo. Tá bom? Nosso telefone está aberto aqui para vocês já conversarem comigo, tá? 419-8793-6281 é um número para a gente bater esse papo. Doutor, bem-vindo, muito boa tarde. Para a gente iniciar essa conversa, a gente tem um número do Paraná que assusta muito. E a gente percebe que o número no Brasil é gigantesco, é imenso. E aí o Brasil é um país que é praticamente um continente, ele é muito grande. E a gente sabe que tem regiões do nosso país onde os homens nunca foram e nem nunca desejarão e nem querem ir a um urologista. E aí, como é que faz? Bom, na verdade, sim, o câncer de próstata é uma doença maligna em que a população masculina ela acaba sendo alvo dessa patologia. Então, na verdade, estima-se que para o ano de 2025, cerca de 70 mil homens apresentarão a doença. E desses 70 mil homens, 17 mil acabarão morrendo pelo câncer de próstata. Isso no Brasil todo? Isso no país inteiro. Você apontou um dado do Paraná, em que para esse ano, segundo o INCA, estima-se que 3.400 homens, pouco mais de 4 mil homens apresentarão câncer de próstata. Desses, pouco mais de 1.000 homens acabarão morrendo da doença. Nossa, isso é super sério. Isso é muito sério. Você também comentou que a população masculina é um pouco resistente em procurar atendimento. Então, nós sabemos que mais da metade dos homens, pouco mais da metade dos homens, acabarão nunca indo a um médico urologista. Isso por uma grande resistência pessoal, por preconceito e por ser um grande tabu. Existem certas regiões do país em que a saúde ela acaba sendo mais deficiente. As pessoas elas acabam tendo mais dificuldade em ter acesso a um especialista. Associado a isso, temos o preconceito. E, fora isso, temos algumas regiões do país, como o Norte e Nordeste, em que essa situação acaba sendo mais evidente. Então, é muito comum nessas regiões as doenças serem diagnosticadas no estágio mais avançado. Então, o pessoal do Nordeste e do Norte vai menos ao urologista, vai menos ao médico do que outras regiões, por exemplo. Sim, então eles vão menos ao médico urologista e fora isso tem a própria questão cultural e também tem a própria questão do perfil populacional. Então, nessas regiões existe uma maior concentração de pessoas afrodescendentes e as pessoas negras elas têm uma maior predisposição a ter um câncer de próstata de alto risco. Nossa, isso são muitas camadas de informação agora. Então, quer dizer, pessoal que está nos assistindo, nós temos um público fiel aí no Nordeste e no Norte do Brasil. Prestem atenção no que o Dr. Douglas está trazendo. Os homens dessas regiões vão menos aos médicos, né, urologistas. E aí, a população negra tem uma incidência muito maior de câncer grave, câncer de próstata gravíssimo, isso é super sério. Nesse ponto, doutor, para a gente poder entender, tá? Já temos aí algumas informações importantes. Mas, por exemplo, eu, digamos que sou homem, né? Tô assistindo aqui o programa. Minha mãe teve câncer de mama, mas eu não tenho nenhum homem com câncer de próstata na família, então eu tô salvo.
E aí temos um problema, né? Sim, esse é um dos motivos pelos quais nós, como urologistas e a Sociedade Brasileira de Urologia, nós batemos tanto na tecla do Novembro Azul. Então, na verdade, o Novembro Azul é um movimento mundial que começou em 2003 na Austrália. E com o passar do tempo, ele foi incorporado por outros países e o câncer de próstata passou a ser o principal alvo dessa campanha, justamente por todos esses motivos que a gente vem conversando. Na verdade, o fato da pessoa não ter tido nenhum histórico na família não o exime de ter que procurar o urologista. Mas, por exemplo, se o homem que está nos assistindo agora teve a mãe com câncer de mama, ele também pode ter um câncer de próstata, por exemplo? Claro. Então, existem certas condições em que, quando a pessoa tem um caso de câncer na família, não necessariamente sendo de câncer de próstata, talvez exista um risco maior dessa pessoa ter outros tipos de neoplasias. Porém, nós sabemos que o homem por si só, com o passar da idade, depois dos 50 anos principalmente, ele passa a ter maior risco de câncer de próstata. Fora isso, temos alguns outros riscos que motivam a campanha ser voltada para essa população. Então, homens com idade acima de 50 anos, homens afrodescendentes, pessoas que tiveram histórico familiar para câncer de próstata, então tio, pai, irmão. E tem algumas outras condições que podem estar envolvidas, como, por exemplo, hábitos de vida, como, por exemplo, sedentarismo, alimentação, obesidade. Então, tudo isso poderia acabar gerando um risco a mais para o desenvolvimento da doença. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta e eu gostaria que o senhor fosse bem pontual na resposta. Eu nunca vi ninguém perguntando isso para um médico urologista, mas eu vou perguntar porque eu preciso tirar essa dúvida e a dúvida de milhares de mulheres que estão nos assistindo. A higiene masculina, ela tem alguma conexão, a falta dela, no caso, a falta de higiene, tem alguma conexão com o câncer de próstata ou outros problemas no homem ou não? A falta de higiene masculina, principalmente na região peniana, não tem tanta correlação com o câncer de próstata. Porém, a falta de higiene nessa região do corpo masculino, no pênis especificamente, pode aumentar o risco de câncer de pênis. Portanto, isso deve ser cultivado, é uma questão cultural, inclusive. E é um tipo de câncer que vem aumentando muito também, né? Sim, com certeza. Ele tem uma incidência muito menor do que o câncer de próstata, porém, o próprio Ministério da Saúde frequentemente acaba divulgando essa questão também. Temos participação chegando, a Maristela de Piranga, aqui no Paraná. Bem-vinda, Maristela. Quais são os primeiros sintomas? Bem, esse negócio do sintoma é uma briga, né? Porque normalmente não aparece muito sintoma, né, doutor? Quando aparece, o negócio já tá feio. Sim, exato. Então, na verdade, o câncer de próstata, principalmente em estágios iniciais, ele não vai apontar sintomas. Na verdade, existe uma grande dificuldade em você acabar discernir ou então informar a população a respeito disso. Bom, na verdade, nós temos o câncer de próstata e nós temos o aumento prostático benigno, a hiperplasia prostática benigna. São patologias completamente distintas. Então, em estágios iniciais, o homem não vai ter sintomas urinários. Porém, a pessoa que tem o aumento da próstata, ela sim pode ter sintomas urinários. Para aquela pessoa que tem câncer de próstata passar a ter sintomas relacionados aí à parte miccional, como por exemplo, jato urinário mais fraco, dificuldade em iniciar ou terminar o jato urinário, incontinência urinária, para a pessoa chegar nesse ponto, o câncer de próstata ele já estaria no estágio mais avançado. Por isso que, independentemente, na verdade, dos sintomas, qualquer sinal de alerta em que o homem ou algum familiar identifique na sua rotina, isso já deve ser motivo de preocupação e deve ser interessante para que seja procurado atendimento médico. Certo. Doutor, eu queria que o senhor comentasse sobre as idades, porque há 10, 15 anos atrás, não se ouvia falar, por exemplo, em câncer de próstata em homens mais jovens, né? Somente em homens bem idosos, com uma idade bastante avançada. E isso acontecia também nas mulheres. E a gente percebeu que em menos de 20 anos, talvez até metade disso, 10 anos, o câncer ele começou a avançar muito em pessoas mais novas, né? Na verdade, sim, quando você tem uma incidência maior de câncer em pessoas mais novas, eventualmente exista algum fator externo que esteja interferindo nessa população, porém, eventualmente
exista alguma condição genética em que aconteça uma predisposição pessoal da pessoa em acabar desenvolvendo a doença de maneira mais precoce. Fora isso, talvez nós tenhamos mais acesso à informação, mais acesso à saúde, portanto, diagnósticos mais precoces estejam sendo realizados. Porque se a gente for fazer essas contas, então, digamos aí que há 20 anos, praticamente os homens não iam nenhum no consultório médico. Agora, por influência muitas vezes de quem? Quem que faz? Quem que marca a consulta? Quem que vai atrás para levar esse homem para o médico? Sim, então, na verdade, nós comentamos que boa parte dos homens, mais da metade dos homens, talvez eles nunca acabem passando para o médico urologista, o que é um dado muito preocupante. E muitas vezes, em consultório mesmo, nós identificamos esse tipo de situação. Muitas vezes, quem acaba marcando e acompanhando o homem na consulta médica é a filha, é a esposa, é a mãe. E isso acontece de modo cultural, ao contrário das mulheres. Com as mulheres é diferente, é o oposto. Na verdade, quando a menina ela acaba tendo a primeira menstruação, a mãe já tem essa postura, é uma questão cultural, de levá-la ao ginecologista e ter essa conversa. Esse cuidado, né? Ter esse cuidado. Já com o homem, quando o menino entra na puberdade, o pai dificilmente leva o filho ao médico urologista. Pois é. E, na verdade, é esse ponto que a gente tenta combater, que nós procuramos quebrar o tabu. Tem mais uma participação chegando da Lúcia Lopes, de Fortaleza, no Ceará. Bem-vinda, Lúcia. Meu pai está com câncer de próstata. Descobriu tarde, por vergonha de falar para minha mãe. E ela falar pra gente. E aí, como é que a gente faz para dar um alento aí para Lúcia? Claro que essa questão da vergonha é um negócio muito cultural, né? Extremamente cultural. E quando a gente percebe que não tem mais o que fazer, aí bate um desespero mesmo, né, doutor? Sim, exatamente. Então, em muitos casos, os homens, eles, justamente por não ter o hábito de cuidar da sua própria saúde, eles acabam deixando a questão de exames complementares, consulta ao seu médico particular, em segundo plano. E com isso, quando se identifica alguma alteração, ela já está em estágio avançado. Então, o homem, em especial, ele acaba tendo uma grande resistência em procurar o urologista, boa parte por conta de um receio do exame físico, do temido toque retal. Na verdade, o toque retal, ele compõe o exame físico que o médico urologista realiza na sua consulta. É um exame consentido, é um exame indolor e que acaba agregando muitas informações no rastreamento, na investigação do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, ele vai ser investigado através de 2 exames, basicamente. Através do exame do PSA, que é o exame de sangue, e através do exame do toque retal. Um exame não exclui o outro, ambos devem ser realizados. Nós sabemos que até 20% dos casos de câncer de próstata, o homem ele não vai ter alteração laboratorial, ou seja, realizar apenas o exame do PSA não vai ser suficiente. É preciso ser realizado também o exame físico, o exame do toque retal, para minimizar alguma doença que acabe passando desapercebido. Isso é super importante. Doutor, muito obrigada pela tua visita, pela tua vinda. Quero convidá-la a voltar mais vezes para a gente, com certeza, falar sobre outras questões aí da saúde dos homens. Eu te agradeço o convite. Obrigado. Muito obrigada. Agora é o seguinte, você já viu um órgão de perto? Isso mesmo. A Michele Pacheco, ela acompanhou a entrega de um órgão de tubo em uma igreja lá em Minas Gerais. E ela foi acompanhar e trouxe essa informação pra gente, porque esse instrumento, além de exuberante, ele é monumental. Olha só. Imponente, o órgão de tubo se destaca no alto da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na nossa arquidiocese não tem nenhuma igreja que tivesse órgão de tubo. Esse é o primeiro, né? Então, para nós é até emocionante receber esse órgão, porque o órgão é o rei dos instrumentos litúrgicos. Não tem nenhum instrumento mais importante para a liturgia do que o órgão. Para os arautos do Evangelho, é um sonho que se realiza. Realmente é um sonho, mas sobretudo para nós, arautos do Evangelho, é saber que nós estamos realizando o desejo do Monsenhor João. É uma alegria, assim,
celestial mesmo poder ter esse instrumento aqui na nossa igreja para glorificar a Deus, né, a Nossa Senhora, e também embelezar mais a liturgia. O órgão é considerado um dos instrumentos mais antigos da humanidade. Este veio da Alemanha, pesa 2 toneladas e tem em torno de 788 tubos. Ele é todo mecânico e vai enriquecer as celebrações. Sandro é especialista em órgão e música sacra e veio de São Paulo para a apresentação do órgão de tubos. Ele traz uma cor e um momento especial dentro da liturgia que faz a liturgia e a música sacra ser algo muito especial para a igreja e para os fiéis. O órgão foi apresentado aos fiéis com uma missa especial, celebrada pelo arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Ele abençoou o instrumento. O rito de bênção do órgão é muito bonito porque ele tem a bênção propriamente do teclado, dos tubos, do órgão em si. Depois também tem um diálogo religioso com o órgão, né? No rito do despertar, Dom Gil chama o órgão à fé e ele responde: que o teu louvor da Sagrada Eucaristia seja pleno e retumbante, cheio de júbilo e triunfal. Depois de ser despertado, o órgão de tubos foi tocado durante o restante da missa e em um concerto, encantando os fiéis. Lindo demais! E a gente faz isso, a gente viaja o país e a gente leva você junto com a gente. Você que está aqui comigo, sempre depois da Santa Missa, você sabe que toda a programação que nós fazemos é uma programação voltada a você e voltada à sua família. E para a gente manter o nosso trabalho, de toda a nossa equipe, de toda a nossa produção, de toda a nossa área técnica, de toda a estrutura que nós temos, a gente precisa sempre da sua ajuda. E aí, tem 2 maneiras. Você pode fazer uma doação espontânea no valor que você desejar, mas você também pode fazer parte da obra Evangelizar. Porque além da TV, das rádios, de toda a estrutura de comunicação, dos shows que você já vê e acaba compartilhando junto com a gente, nós também temos a obra Evangelizar, que ajuda centenas de milhares de pessoas por esse Brasil. Com alimento, com remédio, com cobertas, com dignidade. E você pode nos ajudar da maneira que você quiser, no valor que o seu coração mandar. Existem 2 maneiras, tem aqui uma chave Pix, que é tv@evangelizar.com.br e tem esse QR Code que está aqui do ladinho, tá bom? Então a gente conta sempre com a sua ajuda. Agora é o seguinte, hora do intervalo, mas é um tapinha, gente. Eu volto já, tá? Porque a gente vai voltar falando sobre outros assuntos, inclusive por que a geração Z tá parando de compartilhar assuntos lá no feed, diferentemente do que fazia lá em 2010, 2011. A gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E depois de 2 décadas compartilhando cada vez mais postagens online, parece que decidimos reduzir os compartilhamentos. Pesquisas recentes indicam que cerca de 1/3 de todos os usuários das redes sociais postam menos do que há um ano atrás, por exemplo. E essa é uma tendência especialmente presente nos jovens adultos da geração Z, os nascidos aí, jovens / adultos, né? Porque tem gente aí que ainda está saindo da adolescência, né? Nascidos entre 95 e 2010. Se você tem alguém na sua família dessa geração, ou se você é dessa geração, presta atenção nessa entrevista. Eu recebo aqui a Tisa Paloma Longo, que é psicóloga e vai discutir esse assunto aqui com a gente. Tudo bem, Tisa? Bem-vinda. Tudo ótimo. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Bom demais. Me diz uma coisa, pra gente entrar nesse assunto, a gente sempre comenta sobre a geração Z e a gente
fala sobre uma geração que ela não tem muito compromisso com várias coisas que as gerações millennium, as gerações anteriores tinham compromisso com muita coisa, né? E aí a gente percebe uma geração mais desapegada e estão desapegando inclusive dos compartilhamentos. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá, talvez em 2011 por aí, naquela época, inclusive muito antes disso, 2008, 2005, quando o Facebook chegou, né, no mundão. Lembra do Facebook, pessoal? Muita gente já abandonou o Facebook, mas muita gente usa. A gente compartilhava assuntos e matérias e coisas, mas era na timeline mesmo. Ficava ali para sempre aquele compartilhamento. Tanto que o Facebook ainda avisa quando tem foto fazendo aniversário, aquelas coisas antigas, né? as lembranças. E aí a gente percebe que isso deixou de existir. Agora não tem mais essa. Talvez se eu achar um assunto interessante, eu mando para quem eu quero, só. Sim, e mudou muito, né? Como tudo está acontecendo hoje em dia no mundo, né? E as redes sociais, elas também começaram aí com uma ideia, né? De socializar, da gente se colocar ali para aquele que a gente mora longe, familiar, amigo, colega, que né? Assim, com o objetivo mesmo de socialização. E hoje ela já tem um outro olhar, um outro ar, né? Então tem muito hoje com a coisa do consumir. Né? Então tem muito também conectado com novos interesses, né? As pessoas vão se conectando por interesses, por profissões, enfim. Então ela tá num olhar, num jeito diferente, né? Não era mais como era a ideia do Facebook, né? Então isso também tá modernizando, né? Como tudo vem acontecendo aí hoje em dia. Tem participação chegando de Fortaleza, Ceará. Minha querida Maria, bem-vinda. Meu sonho é tirar o vício do celular da minha filha. Meu Deus, são 24 horas. E aí, E aí, a primeira pergunta que a gente faz, né? Que idade tem essa filha, né? Deve ser aí jovem, vamos considerar, de repente pré-adolescente, adolescente. Maria, realmente. manda pra gente a idade da Isso. sua filha, Maria. Manda pra gente, por favor, a gente coloca aqui. Tá? Ó, a produção já me avisou aqui. A hora que você mandar, as meninas já vão me avisar aqui. Nossa produtora Cauane vai me avisar, combinado? Manda a idade dela. Isso tem acontecido muito também, né? Então, eu acredito muito que o que está acontecendo agora com essa saída das redes sociais, né? É conscientização. Então, a rede social virou muito comparação, consumismo, né? Muito nada real. Né? Então, a gente olha lá aquela pessoa que a gente segue, aquela pessoa que a gente curte, que acha interessante algumas coisas que a pessoa fala e que concorda, às vezes, com valores, crenças. E aí, durante o dia, ela posta aquele prato perfeito, aquela hora que ela estava na academia, aquela hora que estava tudo rolando no 100%. Né? Então, as pessoas estão começando a entender que não é bem isso, né? Que tem muitas coisas que não acontecem de verdade. Né? E a gente até já tem visto por aí a família das perfeitas, propagandas de margarina. As fotos perfeitas, né? E aí a minha vida não é assim tão perfeita. Não tem o brócolis que brilha intensamente, que grita, vem que eu sou maravilhoso. Né? E aí eu não consigo manter todos os dias da semana o meu treino. A mentira. E aí então tá tudo muito ainda, nada tão 100%, né? E não é muito real isso ainda. Então, a consciência disso e até mesmo esse movimento, né? De eu me conectar com esse consumismo. Daí eu consumo ideias, crenças, eu consumo produtos, né? Eu consumo serviços, conteúdos. E aí, será que é real isso? Será que eu gosto disso mesmo? Eu curto isso mesmo? É bem isso mesmo que eu quero? Então, essa consciência, essa tomada de consciência. A gente está meio que se dividindo em grupos. A gente começou, inclusive, a seguir pessoas que têm os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias. Não só aquilo que a gente idealizava como vida perfeita, mas as pessoas que são mais reais, digamos assim. Os interesses, né? Mais participação, Gleciane de Sobral, no Ceará. Bem-vinda, querida. Quais são os principais motivos que levam cada vez mais jovens a se afastarem das redes sociais? Essa tomada de consciência. Né, de que, quanto tempo eu tô perdendo aqui, o que eu não tô fazendo. E aí, na vida real, aqueles movimentos assim que dá uma chacoalhada, né? Então, fui super mal na escola, tô de recuperação, eu tenho
coisa extra para fazer, eu perdi amigos, perdi, né, oportunidades, ou eu ganhei alguma oportunidade que leva eu a fazer um curso, uma aula, um extra. Então essa tomada de consciência eu acredito que é a coisa mais importante mesmo que está acontecendo. E essa conexão com a vida real mesmo, né? Então tá muito... Quando chega essa tomada de consciência, está muito mais legal. Eu vi aqui num evento, num encontro, na vida real, do que eu ficar aqui. Apesar que isso ainda é muito novo, né? Então, essas pesquisas e esses olhares que estão falando sobre isso estão dizendo que aí esses jovens adultos de 18 a 24 anos que estão fazendo essa retirada, saindo, né, das redes sociais, por entender, né, os prejuízos, os danos aí, principalmente da questão, né, da saúde mental, né, do estar 24 horas ali nessa rede social e eu não rendi, eu não fiz nada. Essa é uma batalha, acho que eu vou chamar assim, dos pais desses jovens, né, adolescentes e jovens adultos aí, o dia a dia, né, em casa, com eles, né, nessa organização do tempo também. Olá, Maria mandou, vamos ver, Maria. 23 anos. Já temos aí uma jovem adulta, quase adulta mesmo, né? O que é importante, né, é verificar aí realmente a rotina dessa pessoa, né, dessa jovem adulta, vamos chamar assim, né? O que ela tá aí de gostos, de interesses, de prazeres, que caminho ela tá tomando. Aqui a gente tem, né, de repente, esse movimento de 24 horas na internet, nas redes sociais, enfim, nesse movimento das telas, eu chamo, por conta aí dessa vida adulta começando, e dos movimentos mesmo da adolescência e da vida adulta, né? Que caminho que eu tô tomando? Que interesses que eu tô tendo? Como é que eu tô construindo aí esse caminhar para a vida adulta mesmo? Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, ali a Maria até comentou que a filha dela tem 23 anos. Nessa fase da vida, quando você vai em busca de um trabalho, por exemplo, né? Como tem muitas empresas as quais você acaba trabalhando com o celular, trabalhando com a internet, isso facilita muito que você fique muito tempo realmente na internet. Mas tem empresas que não permitem. E aí? Tem mesmo. Tem pra quem empresas tá que com não esse permitem. vício afiado de ficar o dia inteiro no celular, Esses dias como é que eu tive acesso a fiquei sabendo, né, de uma empresa que o teu celular pessoal fica preso, que nem na escola, assim, né? E você só consegue trabalhar e tem acesso a algumas coisas ali no computador da empresa e que faz pro trabalho, não de vida pessoal, né? Então, aqui, ó, a gente tem um trabalho muito grande para se fazer, né? Porque eu já venho num trabalho desde a pré-adolescência, da adolescência, nessa tentativa, vamos colocar essa palavra entre aspas, do equilíbrio de uma vida real, dos meus afazeres, né? Das minhas questões aí do crescer, do dia a dia, né? Se eu venho equilibrando isso com o uso da internet, do celular, das redes sociais, enfim. A gente tem que olhar sempre que não é extremamente negativo, né? Quantas coisas positivas, quanto ganho a gente teve pós-pandemia, da gente se jogar na vida online, né? Quantos ganhos a gente está tendo. Então, a gente tem que estar ali nesse equilíbrio. Para o jovem, para o pré-adolescente, para o jovem, é mais difícil. Por isso que a gente precisa de um adulto mediando esse movimento, orientando, mostrando um caminho melhor mesmo. Dessa consciência mesmo, né? De estar trabalhando isso. Até porque o quanto de vício a gente, né, tem ali vendo e fazendo esse movimento todo, né? Eu já falei pra vocês que o celular, ele salva. Se você for nas configurações, o celular vai salvar quanto tempo você ficou em cada aplicativo. Você vai se assustar com a quantidade de tempo que você tá nas redes sociais. Vai lá dar uma olhada pra você ver. Essa é uma boa orientação pra gente fazer, pra gente ter consciência. Consciência, exatamente. Lucélia Alencar, bem-vinda, querida. Sou Lucélia de Juazeiro do Norte, maravilhosa. Graças a Deus, tirei meu filho do computador e controlo o uso do celular dele. Foi um sufoco, mas me obedece direitinho. Ele tem 12 anos. Isso aí, Lucélia, antes tarde do que nunca. Isso. Sabe por que eu te digo isso? Tá rodando nas redes sociais o vídeo de uma mãe moendo um PS5 no martelo, porque o filho xingou ela e xingou de muita coisa feia. E aí, pra que eu vou agir com violência contra ele se eu posso destruir o que ele mais ama? Né? Tem gente criticando. Eu aplaudi de pé. Esse processo eu acho um processo muito lindo, porque é uma tomada de consciência dos pais. Puxa, eu dei e me arrependi. E agora? Agora ainda dá tempo.
tira. Vamos reorganizar isso, vamos fazer um controle do uso, né? A gente tem um monte até de ferramentas, né, de controle parental, são extremamente necessárias. A gente tem vários movimentos crescendo, mostrando para os pais e até mesmo para os próprios adolescentes, que é um risco, é um perigo e que a gente não sabe com quem que a gente está conversando, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe e que é muito fácil da gente cair, né, numa situação desconfortável, desagradável dentro de uma rede social, né? Porque não tem maturidade. O nosso lobo frontal, onde está ali, né, a cognição toda para dar conta disso, é formado lá por 24, 25, já tem pesquisa que está dizendo que é um pouquinho mais para frente ainda. Então tem que ter um adulto mediando isso mesmo. Dá trabalho, né? A Lucélia ali falou, né? Dá trabalho. Mas é isso, né? É essa função mesmo da maternidade, da paternidade, desse cuidar, né? E é isso, gente. Tem famílias que conseguem resolver as coisas no diálogo com bastante calma e bastante resiliência. E tem outras que é só no martelo. Então, faça a sua escolha, mas saiba que sempre é tempo de retomar as rédeas do sucesso familiar. Né? Sempre, 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 sempre. E aí a gente também tem que ter uma consciência nisso que você falou, que foi perfeito, de que qual é, né, a consequência dessa minha escolha, ou na conversa, no diálogo, no trabalho, porque dá trabalho, ou no martelo, qual é a consequência que isso vai ter no nosso, né, no nosso jovem, no nosso pré-adolescente, no nosso filho, na nossa criança, dentro de casa, né? Tizá, obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom te receber de novo, viu? Eu Sempre que agradeço. bem-vinda. Para você que está me assistindo em casa, agora um recadinho da Olga Bongiovanni. Já vamos continuar que tem mais. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. E agora eu vou te levar para nossa série Paisagens Alimentares em parceria com a Embrapa. E a gente vai a Palmeira dos Índios, lá na Lagoas. E o encontro de culturas que une a indígena e a quilombola. Você vai ver como a comunidade usa a sabedoria ancestral para valorizar, sabe o quê? A jabuticabeira e as riquezas na luta contra a seca. Vamos ver? Palmeira dos Índios é a 4ª maior cidade de Alagoas e fica no agreste do estado. Tem em torno de 72 mil habitantes e mistura as culturas indígena e quilombola. Palmeira dos Índios é uma cidade que tem uma formação sociocultural muito interessante. Nós temos essa presença marcante do povo Chucuru-Cariri, que hoje se organiza em 10 aldeias aqui em Palmeira dos Índios. Temos também a presença quilombola. Então,
é um município que, assim como o Brasil, é muito diverso em sua formação sociocultural, né? Entre as atrações turísticas está a casa onde viveu o escritor Graciliano Ramos. Estamos na Casa Museu Graciliano Ramos, essa casa onde ele residiu e que hoje é um museu. Nada mais justo e importante do que estarmos falando de paisagens alimentares na cozinha do Mestre Graça. A vida difícil do sertanejo, lutando contra a seca e a fome, retrato marcante na obra de Graciliano Ramos, começa a ganhar contornos mais suaves na vida real. Hoje, a comunidade de Palmeira dos Índios valoriza os recursos naturais e trabalha para preservar a sabedoria ancestral e também os hábitos alimentares, transformando tudo isso em atrativo turístico. As jabuticabeiras são um exemplo. Aqui em torno dessa região, em torno da jabuticaba, é uma construção coletiva, né? Toda a linha de geleias, de doce, o arroz de jabuticaba que nós fazemos hoje, que é um sucesso, né? Todo mundo quer comer o arroz de jabuticaba, né? E você pode comer só ele, né? Foi uma construção coletiva no aproveitamento da casca da jabuticaba, né? Que nós perdíamos, né? A receita do nosso fermentado, né, do vinho do jabuticaba, ela não é única, né? E a gente não quer mexer nisso, né? Porque é o saber, é a diversidade de cada uma que faz. O banco de semente existe há uns 5 anos. Aí a gente planta, colhe, escolhe, armazena e a gente guarda no banco de semente, né? Alguma pessoa que quer, aí a gente já devolve para multiplicar, né? E multiplicando. A participação no projeto Paisagens Alimentares mostrou a importância de se organizar desde a produção até a venda dos produtos. Copican surgiu há 11 anos atrás com o objetivo de juntar os agricultores. A gente recebe as pessoas na nossa unidade, né, de produção campesina. E nessa unidade de produção nós temos lá a agroindústria, onde nós beneficiamos produtos. Tem o banco de sementes, né? E temos também a loja, que é o Espaço Camponês, onde os produtos estão lá à venda cotidianamente. O sucesso do projeto leva a Embrapa a planejar a próxima fase. Articular isso que nós estamos fazendo, a possibilidade de uma segunda versão desse projeto, para que a gente possa cumprir 2 objetivos principais. O primeiro deles, de ampliar essa rede de paisagens alimentares, não só no Nordeste, mas em outros biomas do Brasil, se for possível, e também continuar trabalhando com os grupos que já estiveram conosco nessa primeira etapa do projeto, mas numa ótica diferente. Lindo! Mais um presente da nossa querida Michele Pacheco. E eu vou aproveitar esse momento para chamar você, porque ela mandou um recado pra gente. Porque amanhã nós vamos ver a 5ª e última reportagem da série Paisagens Alimentares aqui na TV Evangelizar. Vamos ver? A culinária típica de cada região do Brasil é um dos atrativos que conquistam cada vez mais turistas. Na última matéria da série sobre o projeto Paisagens Alimentares desenvolvido pela Embrapa, vamos contar a história de comunidades em Pernambuco que vivem da coleta de frutos do mar e de outras riquezas do manguezal e como o respeito à natureza e à biodiversidade ajuda na sobrevivência da comunidade. Tem aproximadamente 300 pessoas, formado por quase 128 famílias, e a nossa relação entre mangue e agricultura se dá pelo fato de ser a principal fonte de renda da comunidade. A importância de manter, e valorizar esses saberes e sabores locais, ela é, sem dúvida, uma importância de manutenção da questão cultural desses territórios. E a gente acompanha, então, amanhã aqui eu conto com a sua audiência, combinado? Agora vamos conversar com o Felipe, que ele vem com um recadinho bom demais do magnésio quelato pra gente. Com certeza, Carla. Boa tarde também para você que está aqui acompanhando a programação. Olha, a gente sabe que pequenos hábitos podem mudar para melhor a sua qualidade de vida. Quero fazer uma pergunta. Você já se hidratou? Já tomou água? Você sabe que uma das principais causas de dores é falta de hidratar. Outro detalhe.
A gente sabe que magnésio é um mineral que o nosso corpo ele não produz. E você muitas vezes entra naquele looping vicioso de se automedicar, toma um analgésico, um anti-inflamatório, mas se o seu corpo está faltando magnésio, gente, não vai agir ali na raiz do problema. Por isso que é importante você suplementar. Magnésio, ele atua em mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. E a principal função dele é aumentar as defesas do seu corpo e do seu organismo. E o melhor de tudo, é um mineral que ajuda a recuperar a qualidade do seu sono, ajuda a desinflamar o seu corpo. Se a principal causa é dores, inflamações nas articulações, use o nosso magnésio. Você precisa ter um suplemento de qualidade, de procedência, e o telefone já está aí na sua tela, 0800 591 8773. Ó, eu já estou com o meu celular aqui, você pode pegar o seu também e ligar agora. Por quê? Falou que está aqui acompanhando a TV Evangelizar, você tem uma grande oportunidade de ter o seu kit do magnésio exclusivamente nessa participação. Preço de laboratório direto para sua casa, frete grátis para todo o Brasil e o presente você vai escolher. Olha só, você pode levar um poderoso seca-barriga, principalmente nesse final de ano que está chegando, à base de óleo de cártamo, para você emagrecer com saúde, ou você pode levar o cálcio. É isso mesmo, presente para você e pagamento eu vou jogar para o final do mês de janeiro, para você pagar no boleto, no carnezinho, então não precisa ter dinheiro agora. O que você tem que fazer? Pegar o seu celular, ligar agora, 0800 591 8773, é uma grande oportunidade para você cuidar da sua saúde. E eu volto com você, Carla. Valeu, Felipe, querido. Gente, intervalo rapidinho. E eu quero saber de você, como é que estão os seus pezinhos e as suas mãozinhas? Tá frio? Tá gelado? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa condição que muita gente passa por isso. Passa uma vida inteira com o pé e com a mão frio. Eu volto já. Se você é da turma que vive reclamando que o pé tá frio, que a mão tá gelada, essa entrevista foi feita lindamente para você. Tá até com um lacinho de presente, viu? É o seguinte, você que sofre disso, ou que passa por isso, ou conhece alguém, normalmente os homens conhecem aí as suas esposas, suas namoradas, que tem aquele pé gelado e incomoda, né? Então, manda também pergunta pra gente, a tua questão que a gente vai estar respondendo aqui. Eu trago aqui o doutor Ricardo Gullit, que ele é especialista em clínica médica, já esteve aqui com a gente falando aí sobre os kits de primeiros socorros, que foi super legal. E hoje ele está aqui para tirar essas dúvidas todas, né? Doutor, bem-vindo, boa tarde para começar a nossa conversa. É um problema muito sério passar uma vida com mãos e pés frios? Então, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, falando sobre esse tema que é tão comum. E apesar de ser uma coisa muito comum, que preocupa muita gente, leva muita gente até em consultas, a fazer exames, que eu já posso te dizer de cara para começar nossa conversa, que é uma coisa muito provavelmente benigna e autolimitada e transitória, ou seja, na imensa maioria das vezes não representa nenhum problema de saúde. Certo, então, mas isso normalmente acontece com quem? São mais as mulheres que reclamam disso? Ou pessoas mais idosas? Me explica. É uma queixa muito mais vista em mulheres e nos extremos de idade. Por quê? Porque isso nada mais é do que um reflexo do nosso organismo. Então, o nosso corpo ele tem um monte de mecanismos para ajustar nossa temperatura. Só que tudo no nosso corpo é priorizado para o coração, para o cérebro, para os pulmões, para os rins, para os órgãos mais nobres. Então, o que acontece? Os nossos vasos sanguíneos, das mãos, das pernas, que são órgãos menos nobres, digamos assim, acabam ficando com menos sangue para levar esse sangue para os órgãos mais importantes, mais centrais. Então, com menos sangue, a gente tem menos temperatura e, por consequência, fica mais gelado. Mas nada mais é do que um mecanismo de adaptação do corpo para priorizar o fluxo para esses órgãos mais importantes e deixar todo mundo meio na mesma temperatura. Certo. Para quem sofre com isso, o que é o ideal? Tem gente que tem, aliás, vamos combinar que na internet tá cheio de especialista de fundo de quintal ensinando coisa errada. É perigoso, né? Tá perigoso o negócio, hein? Por favor. Tem gente que faz uso de tudo, inclusive começa a comer comida mais apimentada para ver se o corpo esquenta.
E aí? Olha, como a gente estava comentando, isso é só um jeito do corpo arrumar a própria temperatura. Então é um mecanismo fisiológico, natural e que não tem nenhum dano para o corpo. Se isso incomoda, o que a gente costuma recomendar é usar luvas, usar meias, coisas mecânicas que vão ajudar nesse equilíbrio térmico do corpo. Só que a gente tem que daí pensar, bom, ok, a gente sabe que na maioria das vezes não é nenhum problema, mas existem alguns cenários que isso pode ser perigoso e pode ser algum sinal inicial ou até intermediário de alguma outra doença. E aí a gente tem que se questionar se não é o momento de procurar uma consulta, algo assim, para pensar quais são esses sinais de alarme. Quando eu tenho, além da diminuição da temperatura, outros sintomas, ou seja, formigamento, dor, alteração da coloração, alteração da pele, das unhas, aí a gente tem que pensar, bom, talvez seja o momento de procurar uma consulta. Agora, quando é só essa diminuição da temperatura transitória, não é nada para se preocupar e as medidas ali como cobertor, meias, aquecimento, compressas quentes são completamente suficientes. Quem faz exercício já disse inúmeras vezes, inclusive aqui pra gente, que essa condição melhora, porque a circulação do sangue ela começa a ficar mais ativa. Com então, certeza. essa seria uma saída também, doutor? Com certeza. Como a gente falou, o que causa isso é a dilatação e a contração dos vasos. Ou seja, quanto mais saudáveis estão os meus vasos, mais eles vão conseguir se adaptar mais rapidamente. Ou seja, quanto mais saudável tiver, vai ser melhor. E então a atividade física ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito é cessar o tabagismo, então não fumar, não ter excesso de gordura no sangue, porque esse sangue acaba se acumulando nas veias, nas artérias e por consequência deixando elas mais doentes. Ou seja, tudo que contribui para a saúde global vai melhorar isso. Com certeza a atividade física é um remédio que a gente tem fácil, disponível, barato, então todo mundo tem que usar. Então, atividade física seria o ideal ainda para a gente melhorar a temperatura do corpo. Agora, uma questão importante. Se a pessoa ela tem algum tipo de problema de circulação ou até mesmo um problema cardíaco e ela nunca foi no médico para verificar isso, essa condição ela pode piorar, por exemplo? Com certeza. Existem várias condições que pioram a saúde circulatória. A mais comum delas é o acúmulo de gordura nas veias e nas artérias. Assim como isso acontece no coração, que dá infarto, acontece no cérebro, que dá o AVC, o derrame cerebral, isso pode acontecer nos membros. E aí tem uma série de doenças que podem acontecer. Então esse acúmulo de gordura faz com que chegue menos sangue para as extremidades e, consequentemente, elas fiquem com menos sangue e menos temperatura. Outras coisas que podem acontecer. O coração, ele tem uma frequência correta de bombardear sangue para o resto do organismo. Se ele está mais frágil, ele vai mandar menos sangue para frente e, por consequência, as extremidades também vão ficar mais frias. Então, existem uma série de doenças cardiocirculatórias que podem piorar esse sintoma, mas dificilmente isso aparece isoladamente. Então, por isso que a gente comentou que quando você está com o membro muito gelado, tem alteração de cor, de temperatura, da pelificação local, das unhas, aí é o momento de pensar, opa, talvez isso possa ser um problema. Mas, geralmente, é só um processo benigno e autolimitado. Participação chegando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Regina querida. Oi, Carla. Quando está frio, meu pé esfria. E para esquentar o corpo, preciso colocar a meia. Regina, muito obrigada. E essa é uma questão muito importante que a Regina colocou. Porque normalmente quando a pessoa está com a mão ou com o pé muito gelado, o corpo parece que não esquenta. Você não consegue dormir. É justamente isso que a gente estava comentando. O meu corpo tá lá no meu dia a dia, sente que tá frio. Aí ele quer priorizar a circulação de sangue nos órgãos nobres, ele vai fechar os vasos das pernas, das mãos, para ir mais sangue pro coração, pro pulmão e aumentar o calor local. Só que isso é um reflexo do corpo mais frio. Então são coisas que estão muito interrelacionadas, né? E aí com o passar do tempo, você ali no cobertor, com a meia, etc, isso tende a melhorar. Mas essa estratégia é aquilo que a gente comentou, né? Está com as extremidades mais geladas, coloca a meia, usa eventualmente compressa mais morna, aquelas bolsinhas quentes, e isso vai resolver o problema. Não tem necessidade de usar um remédio ou mudar a dieta por isso. Essas medidas mecânicas, digamos assim, são suficientes para resolver esse problema. A Regina, ela fala com a gente do Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, uma região super quente, Sim. né? Quente, abafada. E mesmo assim, ela sofre disso. Quem tá aqui no Sul, que passa quase 9 meses... 10 meses, vamos arredondar aí, né? No mínimo, com frio aqui. Aqui tem outras maneiras, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês que estão em outra região do país, mas aqui também tem o lençol térmico. É um lençol com eletrodos que esquenta a cama para a pessoa poder se esquentar e dormir. Mas uma das queixas aqui do pessoal da nossa região é isso mesmo, é não conseguir esquentar o pé de jeito nenhum. E isso é uma questão muito individual, né? Cada pessoa tem uma resposta. E isso geralmente aparece um pouquinho mais nas mulheres, pela questão hormonal, que regula um pouco diferente o calibre dos vasos, como a gente vê, né?
se a gente parar para pensar na menopausa, o que mais incomoda são os calorões, que são sintomas também das doenças dos vasos, ou seja, as mulheres são mais suscetíveis a esses problemas vasculares, digamos assim, né? Por isso que elas queixam mais. Os homens, mais difícil a gente ver queixar disso, né? Pois é, não é fácil ser mulher, né, gente? Ei, lasqueira. Doutor, muito obrigada pela tua vinda aqui de novo. Foi um prazer, sempre bom te receber, viu? Prazer foi meu, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema que às vezes preocupa, e aí por isso que é bom a gente clarificar que na maioria das vezes não é nenhum problema e basta uma meia, um cobertor e tá tudo resolvido. Maravilha. Então, para você que está me assistindo, agora um recadinho da Ellen pra gente continuar, que tem mais assuntos. Já pensou em garantir kit em dobro? Isso mesmo. Hoje eu tenho kit em dobro para você. Você vai comprar 3 potes do Glicotrate e vai receber em casa 6. Isso mesmo. E tem mais. Tem desconto de 80%. É a oportunidade imperdível para você garantir agora mesmo o seu kit e ainda poder parcelar em até 12 vezes sem juros, sem entrada. E tem mais. Vou entregar aí na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Essa é a Black Friday das Blacks mesmo do Glicotrate. Para você que vai pagar apenas 20% do valor e ainda vai levar 6 potes. Isso mesmo, levar 6 potes e pagar por 3. Então não deixe passar essa oportunidade. Ligue agora, 0800 555 5123. Anotou? 0800 555 5123. Com o Glicotrate, você tem saúde para o seu corpo e também saúde financeira. Você paga menos e leva mais e evita gastos futuros com remédios e internações. Afinal, você sabe que grande parte das doenças que mais atingem as pessoas hoje, como diabetes, gordura no fígado, osteoporose, inflamações e dores constantes, tudo isso é causado pelo açúcar no sangue. E quando a glicemia está alta, o corpo avisa. Vem a sede constante, vem a vontade de comer doce, o cansaço durante o dia, a sonolência após as refeições, formigamento nas mãos e nos pés, dores nas pernas e aquela sensação de peso, visão borrada, turva, embaçada, inchaço, sono leve, acordando várias vezes à noite. Isso é diabetes descompensado. E o Glicotrate foi desenvolvido justamente para nivelar a glicemia e regular a insulina. Então aproveite essa super promoção e ligue agora mesmo. Faça o teste você mesmo. A sua glicemia vai baixar de 500, 400, 300 para menos de 100, hein? Ligue agora. 0800 555 5123. 0800 555 5123 e garanta o menor valor do verdadeiro inimigo do açúcar. Olha só essa notícia. O Brasil é campeão mundial em uma modalidade incrível. O William Oliveira e a sua parceiraça canina, a Tonha, eles conquistaram um título inédito no Canicross. Agora, eu vou te explicar o que é o Canicross para quem não conhece, nem eu conhecia. Estou descobrindo isso junto com vocês. Você e o seu cachorro correndo juntos, conectados na mesma sintonia. É isso o Canicross. A conquista foi lá nos Estados Unidos e o William conta que esse esporte não é brincadeira, é preparo físico puro de altíssimo nível, a alimentação, claro, ideal para os dois, porque os dois têm que estar em sintonia, inclusive de treino. Então essa dupla já está treinando pesado para o Pan-Americano, que vai acontecer em novembro de 2026. Então tá aí, Brasil no pódio. Muito legal, William e a Tonha, né? Parabéns por levarem o nome do Brasil ao pódio. Bom demais, né? Agora chega aqui comigo, que é o seguinte. A gente vai acabar agora de vez com os ácaros, com vídeo nas redes sociais. Isso mesmo. Uma alergologista vai dar essa dica pra gente. Se você é alérgico, é alérgica, tem a família inteira sofrendo, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente separou pra vocês. Você sabia que colocar o travesseiro no sol só piora a proliferação dos ácaros? Ao invés disso, coloque dentro de uma sacola plástica e depois coloque no freezer por 24 horas para matar todos os ácaros. E você pode fazer o mesmo com bichinhos de pelúcia, lembrando de retirar componentes eletrônicos caso tenham. Os ácaros não suportam baixas temperaturas e por isso o congelador é uma forma eficaz de eliminar esse parasita. Sim, você pode fazer isso, você pode colocar o ursinho, o travesseiro dentro do seu congelador e você realmente vai acabar com o ácaro. Você vai matar ele. Mas tem um pequeno detalhe. Você matou e os restos dele continuam lá e vão continuar causando as alergias, porque são proteínas. Então, mesmo depois disso aí, você vai precisar aspirar com um aspirador bem potente ou você vai precisar colocar na máquina de lavar. Então, não é simplesmente colocar no congelador matar o ácaro. Você tem que tirar os restos deles de lá.
Pois é, essa história do freezer eu já tinha ouvido, mas o pós-freezer a gente não conhecia, pelo menos eu não conhecia. E você, gostou? Você vai ter que dar um jeito de arranjar espaço no seu freezer, que eu sei que ele tá assim, ó. Assim, ó. Não tá assim teu freezer? Lotado. Aproveita, né? Natal, Ano Novo, tira tudo de lá, faz esse monte de comida que tá congelada lá e faz essa faxina nos travesseiros. Combinado? Tô aqui do lado do nosso belíssimo Pinheirinho, que essa produção arrasou nesse Pinheirinho, pra te fazer um mega convite. Vem aí, o 22º Natal Solidário. E é um dia mega especial pra gente, para nossa TV, para o nosso grupo, para nossa organização e para você que está me assistindo. É o nascimento de Jesus. E aí a gente precisa entender que precisamos sim estender a mão para quem precisa. Então marca na tua agenda, dia 13 de dezembro, a partir das 13 horas, né, gente? 1 da tarde, na Praça Nossa Senhora de Salete. O evento conta com a presença de Dom José Antônio Peruso, nosso arcebispo metropolitano de Curitiba, e do padre Reginaldo Manzotti, que convidam você e sua família para esse dia incrível e inesquecível. Vai ser um dia de muita oração, de muita música, e essa programação vai ser assim. Vai começar ali o palco à 1 da tarde e vai até a noite, tá? Então, 17 horas, por exemplo, já tem a missa. Na sequência, 19 horas, a gente já tem o show de evangelização. Muitos artistas, muita atividade boa para a família e muita coisa linda vai acontecer. Então, a gente aguarda você por lá, com a sua família, com seus amigos, e leve uma doação de alimento para quem mais precisa. Porque esse é um gesto que ajuda tanta gente, transforma a vida das pessoas, levando um Natal digno para muitas famílias. Combinado? O programa tá acabando, minha gente. Eu quero agradecer a tua companhia. Muitíssimo obrigada por hoje. Gratidão pela tua presença aqui sempre. E amanhã, depois da missa, eu tô aqui de volta com um programa maravilhoso. Um beijo grande. Fiquem bem. Tchau.